Talvez você esteja ou não esteja acostumado. Os membros dessa igreja estão acostumados a uma pregação sequencial. Por que isso? Porque cada palavra da Bíblia é importante, meu irmão. João Calvino, reformador, ele foi expulso de Genebra, a cidade onde pastoreava. João Calvino teve sérias desavenças com os pecados permitidos na cidade. E quando João Calvino brigou pelos pecados, ele foi posto para fora de Genebra. Após algum tempo, Genebra, uma cidade complexa, a cidade de Genebra sendo alcançada por Cristo, pela graça do Senhor, a cidade de Genebra, mais uma vez, voltou à sua plena consciência, entenderam seu erro e convidaram Calvino para voltar a ser pastor na cidade de Genebra. Reza a lenda, conta a história, que Calvino subiu ao púlpito, abriu a Bíblia no versículo em que havia parado alguns anos antes e continuou pregando de onde estava, porque toda a Bíblia importa, cada palavra da Escritura precisa ser considerada. 1 Pedro capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, estamos expondo toda a carta de Pedro aos cristãos dispersos pelo mundo, aos crentes da diáspora. E no capítulo 4 ele nos escreve dizendo: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Escritura, nós clamamos, Deus, por misericórdia do Senhor, ao nosso pouco entendimento, a nossa pouca habilidade, Senhor, de ensinar a Escritura e também de entendê-la. Dependemos do Senhor, Pai. O Senhor conhece os nossos corações profundamente. O Senhor sabe o quanto precisamos das verdades deste texto. Fala a nós, Senhor, é o que lhe pedimos. Fala a nós pelo doce Espírito Santo, que nós sejamos instruídos e trazidos para mais perto do Senhor nesta noite. É o que oramos e pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Já se sentiu sozinho, meu irmão? Já se sentiu? Já defendeu uma ideia sozinho? Já na sua classe de formatura da faculdade, todos diziam: a gente quer que a formatura seja uma grande balada. E você diz: eu queria que fosse uma festa de família. Você já se sentiu sozinho dizendo: eu acho que a nossa empresa deveria começar a ser um pouco mais honesta na concorrência, nós estamos agindo desonestamente com os nossos concorrentes. E todos dizem: você está louco, rapaz, esse foi o trimestre que nós mais ganhamos dinheiro. Já esteve sozinho, meu irmão? Já hasteou uma bandeira dizendo: eu sou contra o aborto? Já fez uma loucura dessa? Isso assim é um negócio, meu irmão, com coragem para se fazer. Em algum momento, em alguma conversa, em alguma circunstância, você já se pegou sendo o patinho feio? Já se pegou assim, meu irmão? Por vezes nós tendo opiniões diferentes em diversas circunstâncias, e não só nas coisas relacionadas ao Evangelho, mas em tantas circunstâncias da vida essas coisas acontecem, mas elas são tão mais graves
quando elas tratam de princípios bíblicos, quando elas tratam das verdades de Deus, e às vezes nos é necessário firmar os pés na verdade de Deus, e nós fazemos isso sozinhos. Às vezes ninguém nos acompanha. É um tanto difícil viver solitariamente erguendo a bandeira de Cristo. Parece que Calvino entende a gente, né? João Calvino entra na cidade de Genebra e o reformador narra que é uma cidade conhecida pela sua devassidão. Genebra é uma cidade boêmia. Genebra narram os fatos de que haviam bêbados espalhados pela sarjeta, casas de prostituição. Não haviam pessoas boas em Genebra. Calvino está lá, insistentemente pregando o evangelho, e muitas vezes sozinho, a ponto de ser expulso, como eu te contei, e depois um pouco mais, pela graça do Senhor, transformando os corações, convidado de volta, a fim de que Genebra se tornasse exemplo de cuidado dos pobres, de ensino bíblico, de socorro aos crentes perseguidos no restante da Europa, sendo perseguidos pelas retaliações, principalmente dos jesuítas. Tão difícil viver como homens como Calvino, tão difícil, meu irmão, viver como homens como Jesus. Quantas vezes, meu irmão, lemos o Evangelho e Jesus é alguém que não tem, muitas vezes, quem o apoie. Você se depara com trechos da Escritura que os próprios discípulos discordam do seu mestre e não entendem o que Cristo está fazendo. Momentos que Jesus diz, olha, agora nós vamos voltar para Jerusalém, e os discípulos dizem, Senhor, se nós voltarmos, nós vamos morrer. Momentos em que o próprio Pedro repreende Jesus, e Jesus o repreende de volta, ensinando que ele não cogita das coisas de Deus. Quantas vezes, meu irmão, é difícil estar sozinho, erguer a bandeira do Evangelho e estar em situações que não há companhia para isso. Me parece que isso é algo recorrente na vida dos crentes. Me parece que isso é algo quase cotidiano para nós. E, pela graça do Senhor, a Escritura, na sua beleza e profundidade, nos ensina a viver em situações como essas, nos direciona a nos portarmos fielmente diante de Deus em circunstâncias como essas. Quero tratar contigo nessa noite sobre o tema a vida em direção a Deus. Por mais que os crentes estejam rodeados por pecados, por problemas, por opressões, por oposições, nós somos chamados a viver uma vida direcionada a Deus. Quero dividir esse ensino em dois grandes blocos. Primeiro falando sobre aquele que vive em direção a Deus, ele vive na vontade de Deus e não nas paixões humanas. E em um segundo momento quero falar que aquele que vive em direção a Deus é julgado por Deus e não pelos ímpios. Pensando primeiramente, irmãos, na necessidade de entendermos essa vida voltada para o Senhor, nós precisamos então viver a vontade de Deus e não a vontade, ou melhor, e não as paixões humanas. Como viver a vontade de Deus e não as paixões humanas? Deixemos Pedro falar por nós. Ele começa nos falando nada mais, nada menos do que Cristo. Pedro traz uma conclusão, um desfecho. Mas de novo, pastor, semana passada também era um desfecho. Sim, meu irmão. E Pedro agora está não só concluindo o assunto, mas Pedro está tirando grandes lições do bloco que Pedro veio tratando. Primeiro na carta falando sobre a santificação, segundo falando sobre a perseguição. Pedro está olhando para todos estes ensinos. Essa é uma carta escrita de uma só vez, lembre-se disso, nós é que estudamos separado. Pedro está concluindo, dizendo, ora, então a suma é que tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pedro está nos trazendo a memória do sofrimento de Cristo na carne, e nós podemos olhar para isso no sentido literal. Por que Cristo sofre na carne? Porque Cristo vai
abrir mão, despojar-se da glória de Deus que lhe é própria, e Cristo vem em um estado de humilhação, se pôr sob a lei, o próprio legislador. Cristo vai viver em um contexto terrível de pecados e afrontas. E a suma do sofrimento na carne de Cristo é a sua crucificação. Você que nos anos 2000 assistiu no cinema A Paixão de Cristo e chorou amargamente, vendo alguém que representava o seu Senhor sofrendo chibatadas com pontas de ossos nas pontas do chicote, sendo cuspido, sendo esbofeteado, carregando uma pesada cruz, por fim sendo pendurado no madeiro para que morresse asfixiado pelo peso do próprio corpo. Cristo sofre na carne. Por que Cristo sofre na carne? Precisamos entender que a oferta física do Senhor Jesus de morrer na cruz em nosso lugar não tem tão somente um efeito físico. Cristo faz isso por uma razão espiritual. Cristo morre na carne para que o seu precioso e imaculado sangue fosse derramado em função daqueles que não são preciosos e não são imaculados. Cristo morre uma morte que substitui a nossa morte. Cristo é pendurado no madeiro e o seu sofrimento é para que o pecado fosse retirado de nós. E este é o grande convite do Evangelho: vir a um Cristo que sofreu na carne para que o pecado fosse retirado. E agora então faz sentido o que Pedro está dizendo: estejam também vós armados do mesmo pensamento. Armados é a linguagem bélica, meu irmão. Tomem suas armas. E aí você quer um rifle ou uma pistola? Não. Aquilo que deve armar um crente para viver conforme a vontade de Deus e não segundo as velhas paixões é a morte de Cristo. É uma vida, meu irmão, centrada na pessoa de Jesus. E não é possível para um crente dar um passo para cá ou um passo para lá, tomar esta ou aquela decisão, desejar isto ou aquilo, sem antes considerar a santidade que nós recebemos na morte de Cristo. O perdão dos pecados e a nova vida que nós recebemos quando Cristo sofreu na carne. Pedro está dizendo: tome estes pensamentos e se arme deles. Porque aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Nós precisamos nos lembrar de que o maior esforço de Cristo é o seu sofrimento na carne, a sua obra vicária, para romper com o pecado. A ideia própria do texto é que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Cristo agora, de uma forma perfeita, Ele não se contaminou e Ele cessa o reino do pecado sobre nós. Ele quebra as prisões que nos prendiam à nossa carne e ao nosso pecado. O cristão é alguém que está armado deste pensamento, olhando para o que Cristo fez. Me deixe dizer, meu irmão, este não é um sermão judaico. Não é. Nós não estamos falando de obedecer uma lei e ser salvo. Nós não estamos falando disso. Este não é um sermão moralista, meu irmão. A Escritura não é um texto que nos ensina uma forma positiva de se viver. A Escritura é um texto que nos conduz a um homem pendurado no madeiro, e este é o homem Deus, Cristo entregue pelos nossos pecados, e a nossa vida se resume a Cristo, e nós devemos estar armados deste pensamento: Cristo morreu por mim, para que eu não morresse e eu não pagasse pelos meus pecados. Há uma terrível dívida pelos nossos pecados. Há uma cobrança absurda, impagável. De dívida a gente entende, né, meu irmão? Como o brasileiro entende de dívidas? 70%, 80% dos brasileiros estão endividados. Seria impossível para nós pagar pelos nossos pecados. A mensagem do Evangelho é: Cristo pagou por eles.
que isso implica para nós? Pedro responde, ele diz no verso 2: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não mais vivam de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Por que é que Cristo sofreu na carne, rompeu com o pecado, e nós devemos nos armar com este pensamento do Cristo crucificado? É claro o texto. Para que o tempo que nos resta vivendo neste mundo, para que a vida que está diante de nós, a sua segunda-feira pela manhã, tomando um café puro e amargo, reclamando do dia que não tem sol, ou já tendo corrido 5 quilômetros indo feliz para o trabalho. Para que a sua vida, seja ela em um tempo de bonança com uma criança que nasceu no lar, ou seja num tempo de luto por perder alguém que você ama, para que todos os dias, para que o tempo que lhe reste na carne, não seja mais vivido segundo as suas paixões. Meu irmão, nós estamos em uma época que o evangelho pregado é de um Deus que nos satisfaz. E nós nunca falamos sobre nós satisfazermos Deus. Os servos somos nós e não Ele. E o texto está nos conduzindo a pensar que a morte vicária de Cristo é para nos libertar das nossas próprias vontades. É para nos fazer romper com o pecado, como Cristo pode fazer e o fez. E nós estarmos livres das correntes. E é a mais torpe ideia pensar que os crentes são pessoas presas. Quanta ignorância, quanta falta de conhecimento do que é a essência do evangelho. Porque presos são aqueles que não podem andar distante do que querem seus corações. Presos são aqueles que estão nos seus vícios. Presos são aqueles que não dão um passo além sem a imoralidade sexual. Presos são aqueles, os lascivos, cobiçosos, que vivem cantando a mulher do próximo na esquina. Presos são aqueles que vivem pensando que o dinheiro lhes trará alguma satisfação e que o dia em que forem ricos serão plenos. Presos são aqueles que andam segundo as paixões dos seus próprios corações. Cristo morreu para nos fazer livres. Cristo morreu para que houvesse liberdade de fazermos a vontade de Deus. Sem Cristo, não se faz a vontade de Deus. Exemplo que dei mais uma vez nos catecúmenos hoje. Pastor, mas o meu vizinho, ele não tem Cristo. E ele doa tanta cesta básica, talvez por medo de rejeição, talvez por crise de consciência. Pastor, eu tenho uma colega de trabalho que ela não tem nada com Jesus, ela odeia Jesus, mas ela é tão gentil. Talvez para conseguir algo em troca, talvez pensando que a gentileza atrairá mais um pouco de gentileza, pelos motivos errados, presos pelas suas próprias paixões, e a única coisa que nos livra de nós mesmos é Cristo. O Senhor Jesus morreu para que nós não vivamos mais de acordo com as nossas vontades, mas segundo a vontade de Deus. Meu irmão, precisamos entender a vontade de Deus. Eis que te digo. Você queria uma revelação agora, né? Quando falamos de vontade de Deus, precisamos relembrar uma das nossas aulas de IBD, falando sobre tomar decisões segundo a vontade de Deus. Privilegiados os alunos da IBD, venha conosco, meu irmão. Os alunos da escola bíblica estudaram a ideia de vontade de Deus, e nós pensamos que aquela vontade oculta de o que Deus quer para mim, qual emprego Deus quer que eu escolha, com quem Deus quer que eu me case, que dia eu vou morrer. Isso é a vontade oculta do Senhor, meu irmão. As coisas ocultas pertencem a Deus, não é dessa vontade que nós estamos falando. Viver a vontade de Deus não é ter uma revelação sobre o futuro e então tomar decisões para alcançar essa revelação sobre o futuro. Deus já revelou a sua vontade. Ele já disse o que quer de nós. A Escritura é o compêndio da vontade de Deus. Páginas e páginas te conduzindo a pensar o que Deus quer de você. Quem é Deus para você? O que o Senhor quer que você faça, como o Senhor quer que você haja, o que você deve amar, o que você deve odiar. A Escritura faz esse trabalho. E dê a Escritura à mão de alguém que não teme a Cristo.
essa pessoa não é capaz de entendê-la, não é capaz de cumpri-la. Nós só podemos viver a plena vontade de Deus, entendendo Cristo ressurreto, entendendo que os nossos pecados são pagos por Cristo. Pedro já exortou os irmãos sobre verdades assim. Esse próprio apóstolo, ele já falou aos irmãos para não se moldarem nas paixões carnais que eles tinham. Pedro fala isso no capítulo 1, verso 14, fala isso no capítulo 2, verso 11 e agora no verso 3 do capítulo 4. Pedro está sempre reiterando aos irmãos o quanto Deus quer que os crentes vivam para si mesmos. Irmãos, nós precisamos, afinal, deixar as nossas paixões carnais. Precisamos entender, irmãos, que nós não pertencemos a nós. O Fábio é uma das melhores ilustrações disso. Infelizmente, nós não pudemos transmitir aos irmãos que estavam em casa. Seria um bom vídeo gravado para dizer, vai lá consultar. O privilégio daqueles que estiveram hoje pela manhã e ouviram o missionário Fábio e sua esposa falando sobre o trabalho entre os YMPs. Você olha, meu irmão, o Fábio e a Elisa, e ouve o Fábio contar uma história de que o barco virou com 2 crianças no meio do nada, e você diz, é loucura. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é propriedade. Fábio e Elisa entendem que eles pertencem a Deus. Fábio e Elisa entendem que Cristo morreu pelos pecados, esta é a boa nova de salvação e importa fazer a vontade de Deus. E Deus chamou aquele casal especificamente para proclamar esta verdade entre os índios. E nada mais importa senão fazer a vontade de Deus. Irmãos, onde são as áreas que nós ainda insistimos em viver segundo o que nós queremos? Segundo as nossas próprias paixões? Quais são as coisas que você olha para o seu coração e você é motivado pelo seu desejo? Aprenda, meu irmão, a desconfiar de si mesmo. Quando você diz, eu queria tanto isso. Eu morreria se eu ficasse sem isso. Essa área da minha vida é algo assim que eu preferia que Deus me levasse antes de Deus tocar nessa área. Ai, Deus me livre de perder a saúde. Olha, eu trabalho, eu faço o que for preciso, mas depender de alguém ficar numa cama é a pior coisa que me aconteceria no mundo. Eu prefiro morrer. Pô, meu irmão, você é tão orgulhoso assim, a ponto de ninguém poder cuidar de você um dia? Nossa, pastor, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou gentil, eu sou amoroso, mas eu não levo um desaforo para casa. É assim, tudo bem, a gente conversa, mas eu bato, eu rebato, eu converso, eu tenho que expor o que eu penso. Ô, meu irmão, será que essa é a melhor forma de pregar humildemente a Cristo? Quantas vezes, irmãos, nós estamos sendo governados pelos nossos próprios desejos? O nosso Deus somos nós mesmos, e nós fazemos o que nós mesmos queremos. Pedro está nos apresentando uma verdade que faz romper este pecado, que faz deixar para trás os nossos desejos e nos conduz a viver a vontade de Deus. Onde Deus quer que você viva, como Deus quer que você fale, como Deus quer que você compre com o dinheiro que você tem. O que Deus quer que você peça ou deixe de pedir para o seu marido, para os seus filhos. A nossa vida é uma vida governada pelo Senhor. Não é à toa que o chamamos Senhor, Ele é dono. Nós somos propriedade dEle, comprados na cruz do Calvário. E nós não vivemos segundo as nossas paixões, vivemos segundo a vontade dEle. Importa o que Ele quer e não o que eu quero. Ainda que, fazendo a vontade do Senhor, eu fique sozinho como um patinho feio, porque tão somente eu estou fazendo a vontade de Deus. O certo é certo, meu irmão. O certo é certo. Diz o ditado, ainda que ninguém faça, e o errado é errado, ainda que todos façam. Pedro vai nos conduzir a esta ideia agora. Pedro vai nos levar a este viver voltado para Deus, pensando que nós somos sua propriedade,
Cristo morreu por nós e a morte de Cristo rompe as nossas paixões, nos leva a viver a vontade de Deus. E agora já não importa mais o restante. Pedro trata algo interno em nós. Agora Pedro vai tratar algo que é externo a nós. Pedro nos diz então, a partir do verso de número 3, e eu vou ler a tradução Nova Almeida atualizada. Está aí a recomendação, viu, meu irmão? Acho que vale a pena, uma boa tradução. Nova Almeida nos diz assim: porque basta que no tempo passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, em desejos carnais, em bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Pedro não está mais falando do nosso relacionamento com Deus. Pedro está falando da vida pregressa, do nosso relacionamento agora com os gentios, com aqueles que não professam a Cristo por Senhor. Por isso eu quero pensar neste tema de que nós somos julgados por Deus e não pelos ímpios. Quem determina, quem diz o que é, quem põe fim é Deus e não os ímpios. E se nós estamos fazendo a vontade de Deus, Pedro muito claramente diz: basta, chega de fazer a vontade dos que não temem ao Senhor. Olha que curioso, meu irmão. Quando o texto nos dá um ponto e um contraponto em seguida. Um versículo nos dizendo: não viva nas paixões, faça a vontade de Deus. E no versículo seguinte ele diz: já basta ter vivido na vontade dos gentios. Deixamos para trás as vontades maldosas, os desejos pecaminosos, o que agrada aos homens que não temem a Deus. Agora vivemos a vontade de Deus. Pedro diz: já basta. Em tempo passado nós termos satisfeito as vontades daqueles que odeiam ao Senhor Jesus, que são inimigos da santidade, inimigos da cruz de Cristo. E até Pedro se dá o trabalho em nos dar um pacote de pecados. Quer comprar um pacote de pecado? Por mais R$ 49,90 você adquire um pacote de pecados. É assim que vendem assinaturas, né? Essa ninguém quer, né, meu irmão? Por que eu falo isso? Não são estes os pecados nomeados. Há muitos outros. A Escritura, em outros momentos, fala sobre outros pecados. Aqui Pedro seleciona alguns. Vejamos rapidamente o que Pedro nos diz dos pecados da vida pregressa. Ele diz: andando em práticas libertinas. Talvez a nossa tradução não seja das melhores. Pedro está falando sobre imoralidade sexual, sobre libertinagem no pior sentido que a nossa cultura brasileira pode proporcionar. Pedro está falando sobre práticas libertinas de uma forma que, para o prazer sexual, não haja barreiras, não há qualquer indulgência, tudo quanto você quer é livre. Não parece que esse texto é de 2000 anos atrás, não é, meu irmão? Não me parece. Por isso digo e repito, a Escritura é simples, profunda, atual e toda ela ensina. Pedro está nos dizendo que essa vida de prazer desenfreado e completa permissividade é uma vida que fica para trás. É uma vida que é da vontade dos ímpios e não da vontade do Senhor. Junto com isso, parece que os outros pecados estão sempre relacionados aos excessos. Ele diz, aos desejos carnais, às bebedeiras, às orgias. Haviam muitos cultos presentes no contexto romano, cultos a deuses romanos, que envolviam o ato sexual deliberado, a prostituição comum e gratuita. Pedro está dizendo: nada disso cabe àqueles que foram comprados por Cristo e romperam com o pecado e fazem a vontade de Deus. Essas coisas cabem à vontade pregressa, à vida anterior, à vida que foi deixada para trás, a essa devassidão que é algo sem fim. O texto grego trata a devassidão de forma plural. O texto está meio que nos dizendo que a luxúria, a iniquidade, essas coisas, elas não têm fim, elas se multiplicam fora de controle. Parece que é exatamente o que a nossa sociedade quer. Não interessa o preço, não interessa o custo,
Eu quero prazer. Eu quero ser feliz. Eu quero algo que me complete. Se for sozinho, se for com uma mulher, com um homem, com 2 homens, com 5 mulheres, se for um carnaval inteiro para que eu me arranje com quantas pessoas eu quiser em uma noite. É a vida devassa em busca de algo que o preencha. E é uma busca na escuridão. É uma busca vaga. Nunca se ouve tantas drogas sendo tomadas. Nunca se ouve tanta libertinagem. E essas coisas não são próprias dos cristãos. Os ímpios vivem assim. Olha onde nós nos encaixamos nisso. O apóstolo nos diz no verso 4. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se ajuntam com eles no mesmo excesso de devassidão. A minha versão é melhor do que a sua, não é? Nossa versão AR é um pouco mais difícil a compreensão. Pedro cita todos esses pecados, essa libertinagem, para dizer assim: nós somos o patinho feio, perseguidos e sozinhos nas nossas opiniões, porque o simples fato de não nos ajuntarmos a eles faz com que eles nos odeiem, eles nos maldigam. Você não precisa fazer nada, meu irmão, você só precisa ficar na sua. Eu acho que essa é a pessoa que mais incomoda. A pessoa que mais incomoda é quando, em um momento de caos na cidade, alguém quebra uma vidraça e todos entram e roubam aparelhos eletrônicos, enquanto alguém assiste na porta sem fazer nada. Quando tomba um caminhão de manga na estrada. Aconteceu em Guarulhos essa semana. E as pessoas vão roubar o máximo possível. E você simplesmente não faz. E as pessoas te acusam de julgador. Mas você pensa que você é melhor do que a gente só porque você não faz? Jovens, adolescentes, sabe o que você precisa fazer para ser perseguido? Não beijar ninguém. Experimenta. Diga na sua classe: eu não fico com ninguém. Por que você não namora? Porque namoro é próprio para o casamento. Eu tenho 14 anos, eu não vou casar semana que vem, nem daqui a 2 anos. Então eu não namoro. Experimenta. Experimenta, meu irmão. Jovens, ou talvez adultos no contexto que nós estamos, numa roda com cigarro de maconha, quando chegar a sua vez, você dizer: eu não quero. Numa roda, minha irmã, e talvez você esteja olhando e falando: ai, é mesmo, pastor, cigarro de maconha. Numa roda de fofoca, na roda dos escarnecedores, e enquanto todos escarnecem, você diz: eu não vou falar nada. Não me assento na roda dos escarnecedores. Irmãos, é tão somente isso que nos basta para não sermos benquistos. Tão somente isso que nos basta para haver alguma hostilidade quanto aos cristãos. É Pedro quem fala. Pedro diz: os homens estranham porque nós não nos ajuntamos com eles na mesma devassidão. Essa devassidão propriamente, ele diz que, o Pedro diz no texto grego algo como assim: é como uma enxurrada. Nosso texto traduz por devassidão. É algo como assim: são tantos pecados que são como um grande tsunami arrastando. Você já viu um daqueles vídeos do tsunami em 2004 ou em 2011? Quando uma grande onda vem e ela acerta o litoral e ela continua empurrando. E aquela onda nunca volta e ela entra cada vez mais. É um rio impetuoso, imparável. Eu não sei se você, quando criança, já tentou parar a água com o seu pé na calçada, brincando num riacho. É que aqui em Guarulhos os riachos não são muito propícios para isso, né? Você tenta segurar o curso da água e ela te empurra e te carrega. É essa linguagem que Pedro está usando para falar sobre a terrível devassidão, o tamanho desses pecados. Pedro diz: quando nós não somos arrastados pela onda, quando nós não somos carregados pela corrente, nós incomodamos, nós ficamos sozinhos muitas vezes. Mas lembre-se, por que você faz isso? Você faz isso, meu irmão, porque Cristo morreu por você. Porque um alto preço foi pago para que você não pagasse pelos seus pecados.
Porque você pertence a Cristo e não às paixões carnais. Porque você rompeu com o pecado. E você vive uma vida que contempla a vontade de Deus. E não interessa se todos se dirigem como uma grande boiada no sentido contrário. Você é alguém que vai ficar estático, voltado para Deus, conforme a vontade do Senhor. E Pedro está tão somente nos dizendo que nós não seremos bem vistos por isso, porque nós não somos arrastados pela mesma corrente. É mais ou menos a cena dos porquinhos no chiqueiro rindo da garça porque ela é branca. É mais ou menos assim que estão fadados a viverem os cristãos deste mundo. Pastor, isso é muito ruim ser o patinho feio. É verdade, meu irmão, Cristo nos entende. E a Bíblia, por fim, nos fala que há um fim para essas coisas. O verso de número 5 nos diz que eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Que ninguém se engane, meu irmão. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Pedro nos traz mais uma vez a pensar sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus. E que homem que, sendo arrastado pela correnteza dos seus pecados e cantando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que homem vivendo abundantemente nos seus pecados pode ter algo para oferecer diante do Senhor como perdão da sua culpa? Todos prestaremos contas diante de Deus e o Senhor é competente para julgar os vivos e os mortos. Essa parte é com o Senhor. Deus trará à tona todas as coisas. Este é um chamado para você, meu irmão, que tem andado sendo carregado pelos seus pecados, presos às suas paixões carnais. Conheça a Cristo. Ele rompe essas cadeias. Ele tira você dessa água que te arrasta. É o Senhor Jesus tão somente que pode romper com o pecado. Por fim, no verso de número 6, Pedro nos diz: para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados segundo a carne pelos homens, vivam em espírito segundo Deus. Pedro, por fim, olhando para a santidade que é própria aos crentes, para a forma como os crentes são desdenhados por causa dessa santidade, para a justiça que há de ser manifesta, Pedro vai concluir essas coisas no Evangelho. Pedro vai terminar nos levando a Deus, nos trazendo cativos, irmãos, as verdades fundamentais, nos trazendo apegados àquilo que nos faz não ser julgados por Deus, porque Cristo foi julgado em nosso lugar. Pedro olha para toda esta cena e ele conclui com um pois. Há uma conclusão aqui, uma explicação final deste trecho. E Pedro diz: para este fim o evangelho foi pregado, até aos que já morreram. É nessa ideia que Paulo fala sobre os mortos. Até os que já morreram, o evangelho tem sido pregado. Crentes no passado que temeram a Cristo e já descansam no Senhor. E eles, mesmo sendo julgados na carne segundo os homens talvez olhem para esta vida de santidade, para esta vida apegados ao Senhor e não vejam vantagem e realmente nos julguem. Somos julgados segundo a carne, seremos julgados, irmãos. E Pedro está dizendo, mesmo vocês sendo julgados, mesmo os mortos que são julgados pelos homens, os homens olham e dizem: que vale seguir a Cristo? Você vai morrer na Amazônia. Esse menino aí, vai morrer, esse tal desse missionário aí qualquer hora. Que vantagem há nisso? Que vantagem há no evangelho? Os próprios evangelizados já morreram. Há um julgamento, há uma conclusão dos homens, segundo a carne, segundo as coisas externas, visíveis. As pessoas olham para os crentes e tiram conclusões com base no que você parece, com base no que se pensa sobre você. Dizem: esse patinho é feio. A palavra de Deus nos diz, por fim: mesmo que nós sejamos julgados segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus.
ainda que os homens tirem más conclusões sobre nós, nos maldigam e não nos entendam, ainda que nós sejamos julgados pelo mundo que nós vivemos, havendo juízos errôneos sobre quem nós somos e o que fazemos, nós vivemos uma vida segundo Deus, e isto é inabalável. E entenda, meu irmão, que em todos os tempos foi assim. Os homens de Deus têm sido julgados, seu Cristo foi julgado, não só no seu julgamento penal, por assim dizer, quando tentam encontrar culpa em Cristo, mas Cristo é mal compreendido. Ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem que sou? E os discípulos dizem: dizem que o Senhor é Elias que ressuscitou, ou um dos profetas. Julgaram errado. As multidões seguem Cristo e julgam Cristo como um mago milagroso que multiplica pães. Julgaram errado a Cristo. Os próprios que gritaram: crucifica-o, julgaram errado a Cristo. E Cristo estava fazendo a vontade de Deus e vivo para o Espírito do Senhor. Vivo espiritualmente. Julgaram errado. Os apóstolos foram julgados errado. A história da igreja trouxe graves acusações dizendo que os crentes eram canibais porque eles comiam o corpo de Jesus. Julgaram errado os crentes. A ceia do Senhor não é um ato de canibalismo. Os reformadores foram acusados, tanto Calvino quanto Lutero, um pouco mais Lutero, quando se casou. E diziam: está vendo? Ele rompeu com a igreja católica porque ele queria casar, e lá não podia. Esse homem aí, esse arruaceiro, julgaram Lutero errado. Por que não julgariam você errado? Por que não tirariam conclusões maldosas sobre você? Vão tirar, meu irmão. Mas nós vivemos no Espírito do Senhor. Nós vivemos uma vida voltados para Deus. Nós vivemos uma vida certos e seguros de quem morreu por nós e nos conquistou para si mesmo. Nós é que sabemos da devassidão do nosso pecado, de onde fomos arrancados. Aqueles que nos julgam precisam dessa mesma graça. Aqueles que não entenderam o Evangelho estão obscurecidos no seu coração, vivendo em trevas. Esses mesmos que nos perseguem são os mesmos que a Escritura nos diz: ame seus inimigos, ore por aqueles que os perseguem. Quem sabe seu maior perseguidor seja um próximo apóstolo Paulo, Deus vai convertê-lo e ele vai ser perseguido por essa causa também. A vida dos crentes é uma vida difícil, muitas vezes sendo sozinha, mas ela é sustentada pela ideia de que, ainda que julgados na carne segundo os homens, nós vivamos em espírito segundo Deus. A perspectiva da vida precisa ser essa: viver segundo Deus. Não interessa, meu irmão, não interessa se as pessoas pensam que você está fazendo certo. Interessa o que Deus pensa. Não interessa se você acha estar certo. Se a vontade revelada de Deus diz que você está errado. Importa em todas as coisas viver a vontade de Deus. Mas, se você cumpre a vontade do Senhor, se você anda nos caminhos de Deus, se você vive uma vida temente, e ainda assim as pessoas não aprovam a forma como você vive, continue vivendo em temor a Deus. A perspectiva nossa é viver para o agrado do Senhor, na vontade do Senhor, e não viver para as nossas próprias paixões, andando como a vontade dos gentios, no curso que este mundo corre. Precisamos, irmãos, romper com a vida pregressa. Precisamos abandonar a devassidão que esse mundo vive. O grande problema, às vezes, dos crentes é serem arrastados por essa correnteza. Muitas vezes nós pensamos estar sendo fiéis a Deus porque nós damos o dízimo, nós não bebemos cerveja, nós não frequentamos baladas. E quantas vezes toda a nossa vida é torpe diante de Deus. Santidade ao Senhor, meu irmão, é viver uma vida comum e diária fazendo a vontade do Senhor. Nós precisamos romper com essa ideia, ser opostos a essa devassidão, não viver nesse desejo desenfreado de algo que me satisfaça. O que nos satisfaz é Cristo.
Esses desejos, muitas vezes lascivos, desejos sexuais que não são contidos, é fruto do Espírito o domínio próprio. E Deus dá a todos quantos o temem e possuem o seu Espírito. A vida dos crentes, meu irmão, ela começa a se afastar da imoralidade, a se afastar dos baixos padrões. Nós não nos moldamos neste mundo. O mundo que se molde a nós se quiser. É esta a grande verdade. Quando há a roda dos escarnecedores, nós não nos assentamos. Os escarnecedores que se levantem. Eu não vou deixar o Evangelho de Cristo. Você é que precisa conhecer o Evangelho de Cristo. Nós nivelamos por cima e não por baixo. E o padrão moral deste mundo é muito baixo. E quando nós nos encaixamos e nos aquietamos bem tranquilinhos, cuidado, meu irmão. Talvez nós estejamos satisfazendo a vontade dos gentios e não a vontade do Senhor. Pastor, mas e o que pensam de mim? Muito bem, é essa a ilustração do ensino de Cristo. Tem sempre a turma que fala, ai, mas isso aí foi Pedro que disse. Vamos falar de Jesus, então. Jesus usa uma boa comparação no Sermão do Monte. Ele nos diz que nós devemos ser sal e luz. O sal, ele precisa salgar. O sal, ele não faz diferença se ele é sem gosto. Ele para nada serve senão para ser lançado fora. O trabalho do cristão é, de fato, pôr diferença onde está. A luz é feita para iluminar, e diz o texto, ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo da mesa. A lâmpada é posta no alto para que ela ilumine onde há trevas. E as trevas não suportam a luz, talvez por isso sejamos tão incomodados. Mas é exatamente onde devemos estar. Salgando o mundo, trazendo diferença, sabor, textura a um mundo que está insípido pelo pecado. Talvez o que precisemos mesmo, irmãos, é nos erguer como luz de Cristo, como uma coluna da verdade e nos mantermos sólidos nos princípios do Senhor, para que os homens vejam a luz e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Para que Cristo seja conhecido através da sua pequena luz e deixe-a brilhar, diz o cântico. Eis o grande desafio de nós contextualizarmos com sabedoria, mas sabermos também que a contextualização tem limites e há mesas em que nós não nos assentamos. Meu irmão, não espere ser bem visto quando você não se lançar nessa enxurrada de libertinagem. E talvez você seja mal entendido, mas não negocie seus princípios. John Piper nos fala de algo muito curioso. Piper escreve um livro aos pastores para que deixem de ser profissionais. É um livro bem curioso. E falando sobre princípios pastorais, ele chega num momento de falar sobre a falsa humildade. Não seja um falso humilde. Por que Piper fala isso? Ele começa a expor, e o pastor Batista fala sobre como hoje em dia ter opinião é crime. Se você diz que embriagar-se é pecado, o bêbado diz para você, quer dizer que você é melhor que eu então? Se você diz que aborto é contra o evangelho, alguém vai dizer para você, quer dizer então que a mulher que abortou é menos importante que você? Todas as vezes que você hasteia uma bandeira e diz algo ser verdade em um mundo onde nada é verdade, você vai ser taxado de soberbo, orgulhoso. A frase que recorrentemente se diz aos crentes é, você pensa que você é o dono da verdade? Você fala, não, o dono da verdade é Deus, eu só leio. Esse é o grande desafio. Por que o Piper fala sobre a humildade posta no lugar errado? Porque muitas vezes humildade é nós acatarmos tudo, nunca confrontar ninguém e dizer, é verdade, todos nós estamos certos. Eu estou certo em ser evangélico, você está certo em ser espírita, ele está certo em ser ubandista, e ele também está certo em ser católico, e ele também está certo. Se todos estão certos, meu irmão, o que é certo, o que é errado? A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter certas convicções, sérias convicções, e não abandonarmos. E nós não precisamos dizer essas verdades de forma arrogante,
mas nós precisamos dizê-las. E se nós formos considerados arrogantes por causa disso, que seja sendo submissos a Deus Pai, que nenhum de nós sofra como malfeitor, que nenhum de nós seja arrogante de verdade, dando razão para isso. Mas, irmãos, não negociemos as verdades do Evangelho, não seja um falso humilde, dizendo, não, é verdade, você também está certo. O que é certo, o que é errado. Seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. Eis o grande desafio da Escritura. Por fim, meu irmão, entendamos que todos serão julgados por Deus. Haverá o tempo de todas as coisas virem à luz. Deus sabe quem você é. O Senhor conhece a tua vida, a tua história, o teu coração, de forma que ninguém aqui conhece. O grande desafio é nós nos preocuparmos mais com o juízo de Deus sobre nós, com o que Deus pensa de nós, do que o que a nossa sociedade pensa de nós. As pessoas que são aplaudidas hoje não vivem o Evangelho. Aplausos hoje não são reconhecimento de uma vida cristã piedosa. Talvez nos importe muito mais ser reconhecidos por Deus como servo bom e fiel, do que nós sermos reconhecidos pelas pessoas como alguém muito bondoso e Deus dizer, quem é você? Apartai-vos de mim, filhos da ira, filhos malditos. Eis o grande desafio de nós vivermos em santidade. Boa notícia, meu irmão. Cristo continua rompendo com os pecados. Rompendo em fé, eu vou fazer minha versão. Vai se chamar rompendo com os pecados. Tantas vezes nos é importante entender isso. Abandone, meu irmão, a vida pregressa. Apanhe-se na mão estendida de Cristo e saia dessa correnteza que te leva. É tão terrível viver preso aos pecados, tão terrível viver preso à opinião alheia, quando nós deveríamos viver apegados ao Senhor, à sua vontade, fazendo o que importa ao nosso Deus. A graça é ofertada, meu irmão. O Senhor Jesus, aqueles que vêm a Ele, nenhum o Senhor lança fora. Eis o convite para você se lembrar daquele homem pendurado no madeiro. Se lembrar deste Cristo que morreu e pagou uma dívida impagável e agora nos chama a ser sua propriedade, nos chama a viver para Ele e viver neste mundo conturbado como é, firmes, sólidos, sempre fiéis nas verdades às quais o Senhor nos prega. Que o Senhor nos dê graça para nós permanecermos assim, sempre firmes naquilo que a Escritura nos conclama a ser. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe. Quero convidar o conjunto já a se colocar à frente. Nós estaremos encerrando o nosso culto logo em seguida. Quero também convidar a igreja a se colocar de pé para nós orarmos afinal.